Viva Rui Caria, jornalista, fotojornalista, fotógrafo. Assumes-te como o quê? Epá, não estava à espera dessa. Boa tarde. Não estava à espera dessa porque... Pois não sei dizer. Acho que sou um instrumento de comunicação, de alguma maneira. Tento ser um veículo de interpretação de factos, não da verdade, porque a verdade já não existe. É um erro teórico há muitos anos. Mas pelo menos da minha verdade e daquilo que eu vou vendo, e tento transmitir isso às pessoas, seja visualmente, seja escrito, seja falado, seja como for, é comunicar. E para mim é o mais importante, é conseguir comunicar, seja de que forma for. E é um bocado isso que eu faço. Agora não sei se é fotojornalismo, se é redação, se é locução, se é o quê, não sei. Nunca pensei muito nisso, na verdade. Decidiste ir à Ucrânia, de resto ir à Ucrânia e voltar à Ucrânia por duas vezes, foste e vieste e depois voltaste outra vez à Ucrânia. O que é que te motivou? O que é que te fez ir ver a guerra? Se eu disser que não sei, nunca me comprometo. Mas, e não sei na verdade, foi trabalho que fui fazer. Fui fotografar em princípio, mas depois comecei também a produzir alguns trabalhos para a SIC. Já tenho uma relação com a SIC há 16 anos de correspondente, mas não fui de propósito pela SIC a primeira vez, a segunda já foi diferente. Mas há um impulso, há um ímpeto para ir. Isso está explicado em alguns livros, algumas leituras que se podem fazer sobre a necessidade dos jornalistas irem à guerra. É quase inerente à profissão. Ninguém sabe muito bem explicar porquê. E não é só a adrenalina, as pessoas falam muito da adrenalina. A adrenalina, presumo que se consegue ir buscar outros sítios mais perto e também mais barato. Não é preciso. Uma montanha russa pode dar o mesmo nível de adrenalina em termos hormonais, digo eu, do que andar a fugir dos morteiros, e sai mais barato e dá menos trabalho, etc. Mas este impulso, este ímpeto de ir atrás daquilo que a humanidade está a produzir, e isto não é bom nem é mau, é o que é. São produções humanas, não são. E é isso que custa também ver na guerra, é assumir que isto é feito por alguém, que não há um Deus, digamos assim, acreditemos ou não há uma força sobrenatural a produzir isto, é produzido por homens, por pessoas, e isso confunde-nos mais um pouco, porque achamos a dada altura que se houvesse uma decisão acertada, aquilo parava hoje. E uma catástrofe não, um vendaval ou um terremoto ou um furacão param quando param, não há intervenção humana, e nisto poderia haver, e é isso que faz mais confusão, e não sei se é por isso que vamos também atrás destas coisas, tentar perceber onde é que estamos colocados, onde é que os humanos se colocam nestas decisões, nesta guerra. Não há uma resposta objetiva para isso, é tudo muito subjetivo, tem a ver com cada um e com cada qual. Há colegas meus que nunca iriam, porque falei com alguns, e nunca iriam para a guerra. Uns falam em coragem, outros falam em não sei o quê. Mas acho que aqui a coragem é um bocado posta de lado. Isto é mais uma opção de se ir à procura de alguma coisa. Ninguém pensa que vai para a guerra a pensar que vai morrer e a pensar que vai... há pensamentos que temos quando vamos para lá, de ansiedade, e já sabemos que as viagens vão ser muito duras, porque a viagem é um tormento absoluto, e prepara-nos logo para o que depois vamos ver, que é tudo mais ou menos ao mesmo nível de dificuldade. Tu tiveste medo quando lá estiveste? Temos sempre que ter medo, que o medo é que nos salva. A dada altura, se não tivermos medo, morremos rapidamente. O medo é talvez uma das características dos sentimentos, não sei, ou instinto. Talvez seja mais instinto, talvez os mais importantes, não é? O egoísmo e o medo aqui, eu quero-me salvar a mim. Isso, claro que é importante. Claro que tivemos medo, acho que temos medo naturalmente. Eu acho que as pessoas que não estão na guerra estão com medo também. O que é que trazes da Ucrânia? Eu não trago mais da Ucrânia do que trouxe do Mediterrâneo Central, quando lá estive também com os migrantes. De outros trabalhos que fiz também em ambientes hostis, não trago muito mais.
trago a mais certeza que temos uma tendência gigante para a estupidez. Isso é uma das coisas que trago. É esse conhecimento daquilo que a guerra é capaz de produzir, que os humanos são capazes, que os homens e as mulheres, enfim, aqui homens com o H gigante, são capazes de produzir. E é isso que se traz da guerra, é assumir que as coisas são assim e que existem e que não estão assim tão longe, estão aqui à porta da Europa, desta Europa mais ocidental, e que aqui num instantinho chegam. Estamos a falar de 3.400 km daqui de Portugal. Isso é relativamente perto, até um míssil faz isso, quer dizer, não é uma coisa. Mas trazer coisas de lá, naturalmente, mentiria se dissesse que há coisas que me lembro ainda, e há coisas que me vou lembrar sempre, e há coisas que ainda não consigo explicar do que vi, e nunca vou conseguir, provavelmente. Há outras que expliquei facilmente e que se explicam facilmente. O que é que te marcou mais das coisas que viste nestas semanas? Marcou-me marcou-me tudo um pouco de alguma maneira, mas depois temos esse fato impermeável a esses sentimentos, que deixa sempre passar alguma água, não é? Mas há coisas que naturalmente marcam, mas há uma coisa que me marcou especialmente e que é perfeitamente estúpida e que eu não sei se isto se deveria dizer, mas no primeiro mês há um gato que passa por mim a arder. E eu tenho 2 gatos, e como eu não gostava nada de gatos há 5 anos, há 6 anos, não gostava nada no sentido, o gato estava bem em casa do vizinho, não era na minha, era nesse sentido. Não, e um dia um gato entrou-me em casa e ficamos apaixonados. Eu fiquei apaixonado por ele, ainda não sei se ele está apaixonado por mim. E entretanto, no dia dos meus anos, o ano passado, aparece-me outro. Então tenho um gato branco e um gato preto, é o preto e branco. E agora estou perfeitamente apaixonado pelos gatos. Tenho uma relação bastante curiosa, porque é do não querer ao querer. E quando vi aquele gato passar por mim em Saltívka, numa zona muito fustigada de Kharkiv, foi aí que realizei que os bichos não têm culpa de nada e também sofrem. Quer dizer, é evidente que as pessoas primeiro e tudo isso, sabemos isso tudo, isso está, enfim, é da moral e dos bons costumes. Mas eu escrevi a dada altura, não sei aonde, uma micro-reflexão sobre isto, em que diz: os gatos não fazem mísseis. E não, são os homens que fazem. Os animais são apanhados no meio disto tudo. Também estive num jardim zoológico. Os animais estavam completamente assustados, escondidos dentro dos jardins. Eu acho que já é mau haver jardins zoológicos, mas isto é outra discussão. Mas ainda dentro do jardim zoológico, que já será uma prisão, estarem dentro do edifício serão 2 prisões. E isso afetou-me, essa imagem do gato. E não foi pensado, não me afetou de forma, não fui refletido sobre aquilo que vi, foi reativo. Eu vi o gato a passar por mim a arder e aquilo afligiu-me bastante, e eu tive de parar o que estava a fazer para retomar para a alma voltar a mim e conseguir estar ali, porque é aí que se percebe que a guerra é um mal, é uma coisa completamente anacrónica, não é deste tempo, não é do século XXI. Parece coisa de crianças más, coisa de bullying. É absolutamente incrível perceber o que se passa ali estando lá. É isso que é. E é isso que se traz. O que se traz é isso, é essa percepção de aquilo que está a acontecer está mesmo a acontecer. Não é algo que estejamos a ver ao longe na televisão. E faz muita diferença ver na televisão. Vamos a 2 fotos que tu tiraste. Não sei se são as melhores, não sei se são as piores, não sei se são as tuas preferidas, mas foram as fotos que o presidente da Ucrânia, Zelensky, escolheu para partilhar no seu feed, no seu Instagram. Uma delas é uma foto de uma cave, aparentemente é uma cave em Kharkiv, com 2 crianças na cave, com meio luz, meio sombra. Conta-nos esta fotografia para quem ainda não a viu e que a vai agora ver seguramente já a seguir ou enquanto estiver a ouvir esta nossa conversa. Pois essas 2 fotos foram as primeiras que foram partilhadas no Instagram do presidente ucraniano. Já foram mais 4 ou 5 ou 6, não sei. Ele foi sempre partilhando. Ele, enfim, não podemos pensar que é ele, naturalmente é a equipa de marketing. Mas de qualquer maneira eles descobrem alguns fotógrafos e vão partilhando o trabalho. E essas foram as primeiras. E essas meninas na cave que brincam com um gato pequenino, lá está.
e, enfim, vivem numa cave. E uma delas teve, a mais velha, esteve quase 60 dias sem sair à rua. E curiosamente, no dia em que lá fomos, ela tinha começado a ir à rua no dia antes, tinha começado a ver o sol no dia antes. Ela não passava da escadaria da cave para cima, de meia escada da cave, ela não fazia, porque começava a ver luz e ela não queria, percebia que era a rua e não queria ir à rua. E isso, nós tivemos lá uma manhã e uma noite com eles, e foi perceber essas dificuldades também da percepção das crianças em relação à guerra. Elas não têm uma noção exata do que está a acontecer, porém percebem que alguma coisa está mal e têm medo de vir à rua, porque os bombardeamentos e os sons das bombas são de facto são um terror absoluto. Não há uma coisa que possamos viver com ela e achar que está tudo normal. Não é assim que é. E estas miúdas vivem naquela cave, e foi só ir lá, e são naturalmente simpáticas, e as pessoas, os ucranianos, na generalidade, aquele sangue quente, preocupam-se connosco, apesar de não nos conhecerem, antes de se preocuparem com eles, que é também curioso. E as crianças não fogem disso também, são super simpáticos connosco, recebem-nos, deixam-nos fotografá-los, deixam-nos estar com eles, deixam-nos viver com eles, comemos com eles, e isso faz com que o jornalismo fique um bocadinho danificado, não sei, mas pelo menos a isenção naturalmente perde-se. Espero que o sindicato não nos esteja a ouvir, mas porque é impossível não perder. E quem advoga que o jornalista tem de ser um jornalista e tem de ser, tudo isso é muito espetacular do ponto de vista deontológico e académico até, mas numa redundância estúpida, só lá estando é que se lá pode estar. E quando lá estamos e realizamos que aquilo que estamos a ver é desumano e é completamente e não é deste tempo, enfim, há coisas que se põem à frente. Eu, antes de ser jornalista, sou uma pessoa. O jornalismo só acontece porque eu sou alguém. Eu não consigo ser jornalista antes de ser gente. Eu tenho de ser gente primeiro. E ser jornalista é conhecimento, é apenas é como ser padeiro, quer dizer, não há muito mais a dizer sobre isto. Portanto, se é uma profissão, eu adoto-a como profissão. Eu, antes disso, sou uma pessoa, e essa pessoa foge do jornalista de vez em quando nesses terrenos, nesses ambientes hostis, fogem um do outro, separam-se e depois voltam-se a unir ao fim do dia, para perceberem que aquilo devia ter sido feito de outra maneira, ou que alguma coisa mal. Tudo isso é válido, tudo isso, mas temos de assumir, porque vai logo custar menos à partida, temos de assumir que as coisas não são completamente lineares. Não há um jornalista que tente fazer a coisa isenta. Para já, para sermos jornalistas ali, teríamos de ouvir os russos. Isso não está a acontecer, por isso estamos só a ouvir uma parte, e o jornalismo convencional, como o conhecemos, morre. E este jornalismo feito em ambiente de guerra é mais, para mim, mais descritivo, mais humanista, se calhar. Não sei se isto é possível dizer assim, mas pronto, foi o que senti com aquelas crianças também, foi esta proximidade e esta necessidade de perceber melhor o que é que se passa ali. Como tu contas, se tu estás numa situação de crise, uma situação dramática, onde morrem pessoas que te acolhem, pessoas que te dão comida, que te acarinham, que se preocupam contigo, viveste alguma situação onde tiveste que arrumar por um bocadinho a tua pele de jornalista para acudir a alguma emergência? Imagino que múltiplas ao longo dos dias que por lá estiveste. Sim, claro que sim, naturalmente que sim. E acho que toda a gente faz isso no jornalismo, mesmo aqueles tubarões que se andam com a bandeira da isenção sempre à frente. Eu acho que não é possível não ser, ou somos más pessoas. E eu acho que é possível ser boa pessoa e ser bom jornalista. Eu não quero ser boa pessoa, não quero dizer que sou boa pessoa, prefiro que os outros digam alguma coisa, mas eu acho que é possível tentar melhor. É possível tentar ser boa pessoa e ser bom jornalista. E sim, claro, ajudamos também, filmamos, fotografamos e ajudamos. É tudo jornalismo ali. Porque há coisas mais importantes do que fazer aquela imagem ou fazer aquela. Há coisas mais importantes do que isso. E a tecnologia hoje permite até que façamos as duas coisas ao mesmo tempo, que também é curioso. Eu posso ajudar e ao mesmo tempo filmar ou fotografar. Os equipamentos estão tão mais pequenos que permitem isso tudo.
E isso aconteceu também. Há uma história de um acidente que encontramos à noite na estrada, na escuridão total, entre Bakhmut e Kramatorsk, no Donbass. Gritaram-nos e nós parámos o carro, ouvíamos gritos e pensámos logo: vamos ser atacados porque vamos à noite não se pode andar, apesar de termos as acreditações e de ser permitido. Quem nos estará a gritar não sabe que somos jornalistas e então vamos ser atacados. Afinal não, eram gritos de ajuda, e se percebeu-se logo que eram gritos de ajuda quando saímos do carro de mãos no ar, a dizer press, que é a palavra, é como se abrisse tudo, ou não, às vezes, mas de qualquer maneira. E ali eles pediram-nos ajuda e fomos ajudar, e havia explosivos no carro e gasolina e uma carrinha virada que bateu numa proteção anti-tanque, uma carrinha ucraniana com militares que iam transportar material, e nós tivemos a ajudá-los. E ao mesmo tempo que ajudei, filmei com o telemóvel, porque permite isso. Não há necessidade de uma câmara grande, não há aquela coisa muito envolvente que me transforma logo num jornalista, não é? O fulano está a ajudar, mas também está a fazer a reportagem, e consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se calhar não ficaram as duas muito bem feitas, mas pelo menos tudo isto é aprendizagem também. Esta guerra muito mediática, muito das redes sociais, da desinformação, tudo isto, estes equipamentos que permitem estas coisas, fazer televisão com telefone, isso não existia há 5 anos, não é preciso irmos muito longe. Há 5, 6 anos não existia essa possibilidade, e hoje existe, e cada vez com mais qualidade. E isso permite-nos também mudar esta convenção que existe do jornalista e da pessoa, e talvez possamos conseguir fazer tudo um pouco mais entrosado entre o homem, entre a pessoa e o jornalista. Eu não sei se isto é possível, mas a guerra foi um bom treino para isso também. Quer dizer que tu estavas a utilizar para fazer a cobertura máquinas fotográficas e a filmar com o teu telefone, com o teu iPhone. Se tu estivesses com uma câmara clássica de televisão ao ombro, isto podia ter alguma interferência na maneira como estavas a trabalhar, a captar as imagens, ou nas narrativas, na forma como as coisas podiam acontecer, né? Sim, naturalmente que sim. Eu não tenho dúvidas disso, porque tenho essa experiência. Eu já há muito tempo que não trabalho com câmaras de televisão, trabalho com o telefone, mesmo cá, porque permite a alta definição em televisão, permite um conjunto de equipamentos que já não se percebe tanto assim a diferença. Naturalmente que há trabalhos que têm de ser feitos com outro tipo de equipamento, mas na maioria daquilo que chamamos hard news, que é as notícias do dia, aquilo vai. Agora, essa questão da câmara e ser invasiva, a câmara grande ser mais invasiva e mudar a narrativa de quem está a ser filmado, claro que sim, a câmara grande faz com que a história se desenrola à frente dela, e um telefone ou uma câmara pequenina que não se perceba conta a história que se está a desenrolar à frente dele. Uma coisa provoca uma história, e a outra revela só a história, e esses aspectos fazem muita diferença, não só no jornalismo em ambientes de guerra, mas no jornalismo do dia a dia. Eu lembro-me há muitos anos, quando acendíamos uma das primeiras coisas que fazíamos quando pegávamos numa câmara era desligar o tele, que é aquela luzinha vermelha de gravação, porque aquela luz, quando acendia à frente da cara de alguém que nos estava a contar uma história gira e espetacular, a história mudava, a narrativa mudava e ficava sem graça nenhuma, porque a luz acendeu e a pessoa ficou completamente constrangida e fechou-se naquela concha de eu agora tenho de ter cuidado com aquilo que digo, porque está uma câmara a olhar para mim. Antes também estava, só que a luz dizia que não estava ainda, e era a primeira coisa que desligávamos, era essa luz. Desligava-se num botãozito e depois as pessoas nunca sabiam se aquilo estava. Agora também com esta mediatização toda, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, é tudo visual, não é? Não sei em termos de percentagem, não fiz esse estudo, mas a comunicação é essencialmente visual hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão menos espantadas com todos os equipamentos, sejam câmaras maiores ou mais pequenas, ou telefones ou o que for. Eu acho que as pessoas espantam-se cada vez menos com essas coisas e são mais naturais. Já voltamos para falar das tuas fotografias. Como é que foi um dia típico de guerra, da cobertura? Andaste por onde? Nós andámos eu fui com o Daniel Rodrigues e nós andámos em imensos sítios, nem sei já dizer em todos os sítios que andei, teria de pensar sobre isso e não tomei essa nota ainda. Os mapas dirão isso porque fomos marcando, mas lembro-me dos sítios onde tivemos e que foram mais importantes, digamos assim, também em termos pessoais e profissionais. E o Donbass, Donetsk, Lugansk e Kramatorsk, Bakhmut, essas cidades e vilas. Severodonetsk foi uma experiência absolutamente incrível.
porque não estávamos a fazer jornalismo de rescaldo, não estávamos a fazer aquele jornalismo que vai ver o que é que aconteceu, estávamos a fazer jornalismo que acontece enquanto o fazemos, e isso é sem rede, absolutamente, é filmar e fotografar o que está a acontecer, e isso é automaticamente, acho eu, mais interessante para o espectador, para quem estamos a passar informação. Eu acho que conseguimos passar aquilo de uma forma, isto é o que nós estamos a ter agora, não é o que tivemos ontem. E Severodonetsk, nesse aspecto, é uma cidade que já foi tomada, praticamente está a ser tomada pelos russos, calhar, enquanto falamos. No dia a seguir a termos saído de lá, a estrada ficou cortada e os russos tomaram conta daquela estrada, que é uma estrada que irá abrir caminho até Mariupol, ligará praticamente Mariupol a Moscovo. E essa estrada é muito importante para os russos, por isso eles estão a atacar a zona do Donbass, e é de facto a zona que faz outra vez lembrar que a Ucrânia está em guerra, porque nos últimos dias Kharkiv e Kiev, eu costumava dizer ao Daniel que já parecia que estávamos em Paris, porque já havia gente na esplanada, eu acho que a cidade estaria já a 80%, começou a mexer-se, as pessoas estão a voltar em massa à Ucrânia. Aquele êxodo que vimos dos refugiados no início da guerra, que faziam filas de dias na fronteira, 12, 14, 20 horas de espera, agora está ao contrário, estão as pessoas a voltar à Ucrânia e a fazerem essas filas e sair da Ucrânia na fronteira da Polónia já não custa nada, tivemos nem meia hora lá estivemos parados, portanto foi muito fácil sair nessa parte da fronteira. Nesta zona do Donbass, em Severodonetsk, está nas notícias, de resto, agora quando estamos a gravar, exatamente pela intensificação da tentativa de controle desta zona. Tu dizes que aqui havia a guerra a sério, isto é a linha da frente. E na linha da frente, o que é que se vê na linha da frente? E o que é que se mostra ou o que é que não se pode mostrar num trabalho jornalístico? A linha da frente, por convenção, não é Severodonetsk. Severodonetsk é a cidade que está a ser atacada. Porém, eu chamo-lhe mais do que linha da frente, eles chamam-lhe a linha zero, de Zero Line. A linha da frente será ali onde estão os combatentes, e esta guerra, as pessoas que não pensem que esta guerra é uma guerra de Kalashnikov e de tirinhos, porque isso não existe. Isto é uma guerra de artilharia, é uma guerra de mísseis e de rockets, e de tanques, e depois das armas anti-tanque, que são talvez as mais perto de serem usadas como uma arma ligeira, porque de resto armas ligeiras, Kalashnikovs e pistolas, é residual nesta guerra, para não dizer que não existe, será residual, porque ouvimos também alguns tiros que nem sabemos se eram treinos ou não. Por isso a guerra é uma guerra de artilharia, é uma guerra à distância, é uma guerra de cálculo. Aquilo, a gente manda um morteiro e vai cair ali, e Severodonetsk está na rota desses mísseis e desses morteiros que vão cair ali, e que vão cair ali perto, e vão cair ali porque há posições ucranianas dentro da cidade, há tanques, há artilharia montada, e naturalmente os russos estão à procura disso. E então quem sofre naturalmente é o povo. Nós conseguimos ver um tanque completamente intacto e tudo à sua volta estava destruído, por isso percebe-se rapidamente que o alvo seria o tanque, e que acertaram em tudo, menos os danos colaterais passam a ser o alvo, e o alvo passa a ser um dano colateral, quase é tudo ao contrário. E Severodonetsk é de facto é uma espécie de linha da frente. Eu aceito isso, aceito como linha da frente, apesar de fugir da convenção. Eu aceito isso porque é ali que as coisas se passam, é ali que se morre e é ali que se tenta não morrer. E cheguei a uma cidade onde as pessoas estavam a fritar peixe na rua. Isso afetou-me logo, porque como é que se frita peixe? Há uma senhora que está a fritar peixe na rua, e um peixe maravilhoso, que eu não sei qual é, mas que provei, que comi. E a senhora está a fritar peixe, e a 20 metros à frente há uma garagem a arder há horas, está a arder em chama, e ela está a fritar o peixe, e eu não sei se aquilo é normal. É isso que me incomoda, incomoda-nos tudo aquilo, e incomoda-nos a resiliência daquelas pessoas, a força que elas têm de continuar ali, a de não quererem deixar as suas casas, de viverem em caves, e depois porque sabemos que são pessoas como nós somos, não são diferentes de nós em nada, são gente que tinham as suas vidas, os seus empregos, o seu carro, a sua casa, e que de repente não têm nada, e apesar disso também não reclamam. Ou seja, não reclamam, elas reclamam com certeza, mas
não há aquele choradinho, aquela coisa lamecha não há isso. Há um aceitar e um dizer que vamos reconstruir tudo outra vez e vai ficar melhor do que estava. É sempre essa conversa, é sempre essa. Não há uma lamúria, há uma resiliência, uma resistência e uma vontade de continuar? É isso que vemos ali, é essa vontade de continuar. E isso é, naturalmente, eu estou generalizado com aquilo que vi. Naturalmente deve haver gente que reclama a toda a hora e que vai chorar para a rua, etc. Mas na generalidade do que vi, e só posso falar do que eu vi, e não me parecia que estivessem a fingir, quer dizer, eu acho que é resiliência mesmo, é levantar do nada e reconstruir outra vez. Levantar não é do nada, é do abaixo de nada, que é perder. Há pessoas que perderam tudo completamente e depois juntam-se em famílias improvisadas. Aquele prédio todo deixa de haver várias famílias no prédio para haver uma. E essa família é que lá vai fritar o peixe para o almoço e vai fazer o pão e oferece a toda a gente que chega. E toda a gente que chega somos nós, não chegou lá mais ninguém nesse dia. E com mísseis a passar por cima da cabeça, e de 30 em 30 segundos fugiam para dentro da cave, iam lá fora, mexiam, viravam o peixe, fugiam para a cave porque vinha um míssil aí. Isso é viver. Eu não sei muito bem explicar. Enfim, não é esquisito. É uma coisa que eu pensava muitas vezes que há tanta gente que deveria ver isto. Só ver. E gente que nós conhecemos, que inclusivamente que aparece na televisão e que aparecem com opiniões. Porque há uma coisa que temos de perceber logo, e isso eu também só percebi quando lá cheguei. E ninguém tem culpa de não perceber, que é o estar lá. E o estar lá muda tudo o que é história da guerra, tudo o que é aquela análise livresca da guerra, não é? Retirada da história. A história é fundamental, naturalmente que é importante e as coisas repetem-se, mas repetem-se à luz de outros tempos e à luz de outras ideias e de outras ideologias, e há imensas características a ter em conta que não é possível ter se não se cheirar a guerra. E cheirar a guerra só lá estando. Não há outra forma de cheirar aquilo. E quando eu digo cheirar é porque é para se perceber mesmo da proximidade daquilo. E estar lá é tudo bastante reativo. Nós temos de reagir se não morremos, não podemos ser muito reflexivos. Mas depois, quando chegamos cá, começamos a pensar, há aquela quebra da reação e começamos a analisar e a pensar naquilo que vimos e a refletir um pouco sobre aquilo. E para descobrirmos que às vezes vemos melhor ao longe também, não é? Às vezes vemos melhor quando estamos a afastar-nos do objeto. Mas é preciso ver o objeto, é preciso ir lá e perceber o que é que. E há comentadores e analistas que eu faço questão de ouvir porque são muito importantes em termos da percepção da guerra, e há outros que eu não faço questão nenhuma de ouvir e que estão perfeitamente desviados da realidade. Tu falas da questão dos rockets, dos morteiros a cair de 30 em 30 segundos. Como é que é o som? Os vários sons. Estamos num podcast, por natureza, feito com sons. O som das sirenes, o sibilar dos morteiros, o cair dos morteiros. Como é que é essa relação com o som? Eu não vou aqui imitar os sons porque não iria conseguir, mas há aquele silvo do míssil, não é? A passar, que tem um crescendo, não é? Aquele efeito Doppler que começa mais lento, cresce, depois abafa, desaparece e esperamos ouvir o quê? A explosão, que é o fim daquilo. O fim daquela passagem é o boom. E esse boom é que chateia, porque nós não sabemos onde é que ele vai cair. E pode cair em cima de nós, ou a 1 km, ou a 2 de nós. E é isso que nos faz fugir para as caves, porque aquele silvo que se ouve é bastante assustador. É muito assustador. E as sirenes, por exemplo, em Kramatorsk, são um traço contínuo. As sirenes não há silêncio, não há nuance nenhuma de frequência. Imaginemos os 1000 ciclos da rádio, não é? Aqueles 1000 ciclos. O pi, é um pi, exatamente. Eu não sei, por acaso, eu lembrei-me um dia de medir a frequência daquilo com uma aplicação, mas depois aquilo, enfim, outras coisas se meteram e esqueci-me de medir a frequência. Mas estará descrito em algum sítio qual é a frequência daqueles sons, porque aquilo tem umas frequências certas, porque tem que ser ouvido e por toda a gente e não sei o quê. Mas é aquela frequência constante.
e sobretudo em Kramatorsk, porque nós vinhamos habituados das sirenes de Kharkiv e de Kiev, que tocam aqui e ali, e tem aquele som de sirene que começa fraco, depois aumenta, tem aquela parte alta e depois baixa outra vez. Ali não, em Kramatorsk é um traço contínuo durante horas. Portanto, as sirenes tocam durante horas. A dada altura já ninguém liga aquilo, e nós também começamos a não ligar aquilo. É só mais uma vez que elas estão a tocar, porque não há muito a fazer, na verdade. Se fôssemos a tentar às sirenes, estávamos sempre metidos na cave, não poderíamos sair de lá. E nas imagens? Mortos, feridos, estropiados? O que fotografas? Fotografas tudo? Não fotografas tudo? Consegues resistir no olhar atrás da câmara? Editas depois? Como é que é este dia-a-dia? Fotografamos tudo por princípio. Podemos é não mostrar tudo. Isso é logo aquela coisa que aprendemos quando começamos no jornalismo: é filma o que puderes, fotografa o que puderes e depois mostra-se o que se puder mostrar também, não tudo, mas sim, fotografa-se tudo o mais possível, documenta-se tudo, para depois mostrar algumas coisas daquelas, e depois reunimos uns com os outros e até com colegas de outros órgãos de comunicação, e vamos vendo o que é legítimo colocar, publicar, e o que é que não é legítimo, moral, ético, o que for. E a morte é uma consequência da guerra, faz parte daquilo. Não mostrar a morte seria mentira também, quer dizer, como não mostrar a vida, como não mostrar as pessoas no dia a dia, como não mostrar as pessoas dentro das caves, as pessoas que também estão em casa e que não querem sair de casa, as pessoas que ainda, apesar de tudo, têm uma vida mais ou menos normal. Eu acho que toda a gente, todos os jornalistas com quem fui falando, toda a gente conseguiu mostrar um pouco de tudo. Mas essa gestão não é fácil. A gestão de gerir a desgraça alheia em proveito do nosso trabalho. E aqui o jornalista é visto como uma sanguessuga, como um abutre. Tudo isso é certo, é verdade que sim. Eu concordo com isso. Há muitos anos deixei de trabalhar em televisão porque tinha esse sentimento demasiadamente a controlar-me, e então parei 1 ano ou 2, mas depois volta-se, porque eu costumo dizer que não se está jornalista, é esse jornalista de alguma maneira, e essa coisa do ser é um bocado mais forte do que outra coisa qualquer, e naturalmente que custa sempre fotografar gente morta, e custa sempre publicar aquilo sem que alguém ache que estamos a tirar proveito daquilo. Não, aquilo é para mostrar que há fotografias e vídeos e imagens e reportagens que mudaram o curso do mundo, que mudaram as guerras, que acabaram com guerras, que também eventualmente começaram guerras. Há imagens, a imagem tem muita força, naturalmente, e aqui a imagem fotográfica, presumo eu, quero eu acreditar, que tem mais força até documental do que a imagem de vídeo, porque eu costumo sempre dizer que a fotografia é o fim de tudo. Eu consigo ver uma fotografia sem eletricidade, porque ela está impressa num papel. Eu não consigo ver um vídeo sem eletricidade, sem bateria, sem um equipamento para o ver. A fotografia não carece de equipamentos, carece de um papel, e o papel está em todo o lado, e é gratuito no sentido em que não é preciso nada para ele existir. Ele existe por si, não é preciso energia. E a fotografia, enquanto... Se o mundo acabasse amanhã, sobravam, em termos de representação da humanidade, sobravam as imagens no papel, sobravam fotografias, não sobrava mais nada. O que é que define uma boa fotografia? Ou uma boa fotografia é uma fotografia crua, ou é uma fotografia metáfora, onde lá encontramos mais coisas? Eu acho que uma boa fotografia é aquela que alguém viu e lhe disse alguma coisa. Não há boas fotografias per si. Como não há fotos que se vendem a 12 milhões de euros e a 4 milhões, a foto não tem esse valor inerente. A foto tem o valor que alguém lhe quer dar, e uma boa fotografia é isso também. A boa fotografia nunca é para nós, é para os outros. Eu acho que para mim uma boa fotografia pode não ser uma boa fotografia para ti, porém depois há aquelas que são as consentâneas, que toda a gente acha que são boas, boas no sentido também talvez metafórico, como referes, e bem. Também no sentido objetivo, de mostrar logo. Eu pessoalmente gosto mais de procurar as imagens que colocam mais questões do que respostas. São mais as imagens que me importam ter, é as que abrem mais perguntas do que as que respondem a alguma coisa. Nem sempre se consegue, isso
é um trabalho diário de treino e de se conseguir chegar a isso, e também nem todos os assuntos permitem isso. Mas não existe para mim, né, esse conceito da boa fotografia. Eu acho que há um conjunto de coisas que têm de haver na fotografia, há as regras, não é? E depois eu acho que é ao contrário. A única. Para haver uma boa fotografia, ela tem de ser boa. Isto é estúpido dizer isto assim, mas não me importa de dizer. Se calhar tem de ter charme. Há um amigo meu que diz que a fotografia tem de ter charme. Tudo isto é aceitável, tudo isto é interessante, até do ponto de vista, é quase romântico, não é? A coisa da fotografia. E a fotografia passa por isso, passa por esse imaginário de um certo romantismo, de um certo preto e branco. Lá está, o preto e branco que nasce de uma anomalia porque não era possível cor, então fotografou-se a preto e branco durante anos, e de repente uma coisa que é uma anomalia passa a ser uma arte, passa a ser quase considerada arte. E isso é estranho em termos de pensamento, é muito curioso, porque uma anomalia provoca uma coisa espetacular passado muitos anos. Porque eu acredito que se fosse possível fotografar a cores, fixar um filme a cores, antes de haver o preto e branco, nunca teria havido fotografia a preto e branco em parte nenhuma da vida, ou seja, em época nenhuma da história. É uma perfeita anomalia, e daí vem também a arte e os conceitos de arte. Mas por isso, em termos de boa fotografia, nunca sei muito bem o que é dizer sobre isso. Tu fotografas com uma máquina mítica, com uma marca mítica que é a Leica. O que é que esta. De resto, tu trazes uma das tuas Leicas com umas cicatrizes da guerra também. O que é que ela tem de especial? O que é que a Leica tem de especial? Não sei muito bem. São câmaras muito, muito básicas, muito simples, muito rudimentares, se quisermos, mas é um rudimentar de uma precisão absolutamente incrível. Eu não conheço câmara nenhuma mais precisa do que uma câmara telemétrica da Leica, que é o sistema M, que é um sistema de medição telemétrica, que os ingleses chamam, os americanos e os ingleses, o rangefinder, que é uma câmara que permite ver sem me interromper o mundo à minha frente. Uma câmara dita normal, uma SLR, quando estamos a espreitar por ela e fotografamos, se virmos o que fotografamos é porque não fotografamos. Ou seja, a cortina fecha-se quando carregamos no obturador. Aquele clique. E o momento do clique fica negro nos nossos olhos. Se alguém está a dar um aperto de mão a alguém e eu penso que fotografei o aperto de mão, porém viu no visor, é porque não o fotografei. Eu só o fotografei se não o vejo. E isso corta-me um bocado, faz-me um corte na realidade que está à minha frente, naquilo que se está a passar à minha frente. E estas câmaras não permitem isso, porque estas câmaras têm uma pequena lupa ao lado que está sempre aberta. Nada tem a ver com a objetiva, nada tem a ver com a cortina. Eu posso estar a disparar a vida toda e estou sempre a ver o que está a acontecer. Permite-me continuar a ver o que está a acontecer à minha frente. Isso para mim é muito importante. Eu consigo prever mais com ela. E depois são muito simples. Eu não me distraio com mais nada do que não seja com a fotografia. São câmaras com 2 ou 3 páginas de menus, tecnologicamente muito avançadas, naturalmente. Ligam-se aos telemóveis, fazem tudo o que os outros fazem, mas com menos botões, como eu costumo dizer. Tem menos botões, chateia menos. Eu não tenho que estar a aprender tanto o objeto. É tudo mais intuitivo, é tudo mais, faz tudo mais parte do mesmo sistema. E isso importa-me. E estas câmaras permitem-me isso. É só... Uma das fotografias que tu fizeste, também partilhada, é a rapariga de amarelo. Uma rapariga que aparece no meio da destruição. Andar de bicicleta? Andar de bicicleta em Trostianets, a 100 km de Kharkiv, o mês passado. Pois eu coloquei-me naquele ponto para fotografar quem passasse ali naquela... Aquilo faz um género de framing, de contorno, dentro de um carro completamente destruído, uma carrinha militar completamente destruída. E eu pensei, vou-me posicionar aqui 1 minuto ou 2 e vou ver quem é que passa e como é que isto resulta. E de repente passa-me aquela miúda de amarelo, e naturalmente que eu fotografei e vi logo que a foto era interessante por causa da cor, porque a cor, aquela cor no meio daquilo tudo fazia um contraste curioso. E depois a partir daí as pessoas acham o que acharem daquela fotografia. Lá está, para alguns será uma metáfora, para alguns será apenas uma miúda de bicicleta. Uns veem paz, outros veem esperança, outros veem simplesmente amarelo. Se aquela foto for a preto e branco, desaparece um conjunto destas coisas que estamos a falar, não é? E por isso, enfim, é uma fotografia que eu cromaticamente acho interessante.
Estamos praticamente a fechar, Rui. Vou espreitar o teu Instagram e vou sair da guerra. Aparece uma fotografia com um rapaz e uma rapariga. Teus filhos, imagino. Não. Não são os teus filhos. Podiam ser os teus filhos. Podem ser os nossos filhos. Tenho um filho mais velho do que esses dois. Esses dois juntos não fazem a idade do meu, por isso não, são os filhos de uma amiga minha. É um rapaz e uma rapariga. Sim. A foto da rapariga, as fotos das raparigas ou das mulheres são sempre as fotos das mulheres, e a legenda é para mim muito significativa. Escrita por ti. Já não me lembro o que escrevi. A beleza impõe-se sempre. É possível. Eu devo ter escrito isso em alguma depressão. Não sou muito dado a depressões, na verdade. Não, mas a beleza impõe-se sempre, é o que eu acho. É o que eu acho. E essa foto que estamos a falar da miúda de amarelo, se não resultar em mais nada, resulta se calhar em beleza cromática, em beleza de contraste, em beleza de composição da fotografia, que eu também acho que é uma coisa arriscada de falar em composição na fotografia. Não acho que exista assim tanto quanto isso, porque a composição é mais da pintura. Eu escolho o que ponho na tela e na fotografia, a fotografia escolhe-me a mim, não? O resultado de composição dessa fotografia talvez seja só mesmo, para mim, beleza, para quem vê, tristeza, mas acho que se não for mais nada, a beleza já conta. E a beleza impõe-se sempre. E aqui a beleza não é do bonitinho, a beleza é um conjunto. Acho que se percebe nessa frase também esse conceito de beleza bastante mais alargado. Ainda vais voltar ou queres voltar à Ucrânia? E quando? Não quero voltar, mas vou voltar. Por isso acho que respondo à pergunta. Não sei. Agora preciso de parar um pouco. Estou a escrever também uma tese e preciso de parar um pouco para acabá-la e para dar fim àquilo, sobre comunicação, naturalmente. E quero parar por causa disso. Por isso, talvez depois do verão ou coisa assim parecida, vamos ver. Eu gostava de já não precisar de ir, na verdade. Mas a primeira vez que lá estive, eu sei que já estamos a acabar, mas só para dizer isto, porque não sei se é curioso, pelo menos, porque falei com muita gente e muita gente sentiu isto. Ficamos com a sensação da primeira vez em março e abril, e por isso voltámos também. Ficamos com a sensação de ter deixado o lume aceso, ter deixado alguma coisa por fazer, e temos de voltar lá. Essa sensação é inerente, esse sentimento foi inerente a todos os colegas da fotografia e também da televisão com quem falámos ao telefone. Não sentes necessidade de ir lá? Sinto, mas porquê? Não sei. Ninguém sabia muito bem explicar porquê. E essa necessidade foi agora colmatada com esta segunda viagem, e de facto já não tenho o mesmo sentimento agora aqui em casa que tive da primeira vez. Já acho que fiz o que tinha a fazer lá. Porém, naturalmente que, apesar da viagem custar muito e da viagem já sabermos o que é que custa, são 30 horas de comboio, são entre comboios e estações, entre a barreira linguística que é impossível decifrar. Vamos ao Google Tradutor, que é a nossa salvação. Mas apesar disso tudo, desses constrangimentos e dessas barreiras, voltar, sim, claro, eu acho que tem de ser outra vez. Gostavas de ir lá fotografar a paz? A vitória, sim. A vitória, a paz, o que for. A vitória, se for dos ucranianos, naturalmente. Eu não vou dizer aqui que concordo com. Eu sou jornalista, mas digo abertamente que não concordo naturalmente com a guerra. Acho aquilo completamente anacrónico. Não concordo com a invasão. Acho que nenhum país tem o direito é como entrar em tua casa. Eu agora vou aí, invado-te a casa e pronto, é uma festa. Quer dizer, isto não é é medieval. Esta coisa é medieval. Estamos a lidar com gente medieval na época da internet, não é? E há também gente medieval nas redes sociais, em algumas opiniões que dão, e em algumas é gente medieval com computador, que é uma imagem curiosa, o Neandertal na gruta com o computador disponível, e depois gera-se esta intifada de palavras que às vezes ninguém sabe muito bem porque é que disse aquilo. Outros
outros é só para chatear e outros são robôs. Há pessoas que são robôs a escrever e que não sabem porque é que escreveram. E tudo isso afeta imenso, eu acho que afeta as outras pessoas, afeta a elas próprias, as que produzem isso. São muito poucas, felizmente. Eu acho que as pessoas estão genericamente contra a guerra, não estão a favor. E eu naturalmente gostava de voltar à Ucrânia para ver aquilo em paz. Rui, muito obrigado por esta conversa. Seguiremos todos a ver as imagens que nos vais oferecendo. Obrigado.